No passado, o professor de Rick pergunta a ele o que é a felicidade. Ele pensa em como as pessoas responderiam a essa pergunta de maneira diferente. Alguns escolheriam dinheiro, outros escolheriam garotas, e ele sabe onde está a sua felicidade. No presente, Rick desliza pelas ruas em seu skate e se encontra com seu amigo Oka, que o leva ao ringue subterrâneo onde todos os skatistas se reúnem. Ele desafia um cara de aparência feia chamado Shadow para uma corrida, já que Shadow anteriormente chamou seu skate de ruim, e ele diz que vai fazer Shadow retirar o que disse. A corrida começa enquanto ambos os skatistas passam pelo grupo de espectadores e fazem curvas bruscas para a direita e para a esquerda. Shadow provoca Rick por estar ficando para trás, o que irrita Rick, então ele acelera. Ele continua acelerando até ficar lado a lado com Shadow, e no último segundo, Shadow tira alguns fogos de artifício e os joga no caminho de Rick. Como resultado, Rick perde o equilíbrio e acaba colidindo com um grupo de espectadores. Uma garota bonita pergunta a um cara misterioso chamado Langa se há algo errado, e ele diz a ela que não há muita neve na área. Ele então diz a ela que está tudo bem, já que ele está aqui agora. No dia seguinte, Rick chega à aula com o braço quebrado e seus colegas acham que ele se machucou por causa de uma briga. A turma então dá as boas-vindas a um recém-chegado do Canadá, que acaba por ser Langa. Mais tarde, Rick conta a Oka sobre Langa, e como a mãe dele é meio japonesa. Ele lembra como seu skate também foi destruído por causa de sua rixa com Shadow, o que o irrita novamente. Langa vai a uma loja de caligrafia para se candidatar com um emprego lá, mas o dono pede desculpas por não ter dito antes que não pode contratar menores. Sentindo-se desanimado, ele sai da loja e no caminho encontra Rick, que lhe pede para pegar seu skate. Rick então pergunta se ele gostaria de aprender a andar de skate, e sentindo-se intrigado, Langa tenta, mas em um segundo ele cai no chão. Rick então mostra a ele como andar de skate e até pula acima do rosto dele enquanto exibe suas habilidades. Ele o convida para a loja do Oka, onde trabalha meio período, para comprar um skate para iniciantes, e Langa pergunta se pode trabalhar lá em vez disso. Oka ouve isso e o convida para trabalhar em sua loja, o que Langa aceita imediatamente. Oka então diz a Langa que sua tarefa era entregar um skate à meia-noite em uma mina abandonada onde acontece uma corrida ultra secreta chamada S. Langa não entende o porquê de tanto alvoroço, provavelmente porque ele é um normie. Mais tarde, ele e Rick recebem um adesivo de um homem suspeito na rua. Rick diz a Langa que ele não pode entrar na corrida sem esse adesivo, já que é uma corrida muito secreta. Na escola, ele continua tagarelando para Langa sobre a corrida S e sobre como as pessoas colocam algo precioso para elas em jogo em um duelo umas contra as outras. Na loja, Rick diz a ele que faz seu próprio skate e que gostaria de ser o melhor no skate com o melhor skate. À noite, Langa faz omelete para sua mãe, e depois se apressa para a corrida S com Rick para terminar seu trabalho. Ambos chegam ao local e Langa fica maravilhado ao ver a vibe de outro mundo onde todos estão andando de skate. Rick então entrega o skate ao seu cliente, mas quando ele o abre, descobre que Rick trouxe acidentalmente o seu próprio skate com pressa, em vez do skate personalizado do cliente. O cliente joga fora o skate como se fosse um pedaço de lixo, então Rick pede desculpas a ele pelo erro e diz que trará o skate de volta. Shadow intervém e diz a eles que Rick nunca conseguirá trazer o skate a tempo, à meia-noite. Shadow também provoca seu cliente, então o cliente diz a Rick para correr em seu lugar, já que é culpa dele que ele não pode patinar. Rick começa a discutir com ele e percebe que Langa está prendendo seus pés ao skate. Langa diz a ele que vai patinar em seu lugar, mesmo que seja inútil nisso. Nesse momento, o dono da loja de caligrafia de antes chega e diz a todos que Langa vai andar de skate, já que é uma regra que qualquer um que suba em um skate tem que andar. As coisas ficam animadas quando todos ouvem as palavras de Cherry, o infame skatista, e ninguém presta atenção em Rick enquanto ele tenta avisar Langa que ele vai acabar seriamente machucado. A corrida começa, e Shadow dispara na frente, mas Langa fica para trás, já que ele não sabe como começar a andar de skate. Ele se senta e se empurra com as mãos, o que faz todos rirem. Quando ganha um pouco de velocidade, ele se lembra de como se sentia na neve, então começa a correr como se não houvesse amanhã. Cherry também pega uma bicicleta e convida Rick para ir com ele para ficar à frente dos corredores. Langa começa a alcançar Shadow e até faz algumas manobras legais. Cherry revela que Langa é um profissional de repente porque costumava praticar snowboard no passado. Enquanto isso, um cara de aparência estranha assiste a corrida na tela com um sorriso assustador no rosto. Langa mantém a velocidade rápida, então Shadow decide acertar as contas com ele na última volta. Ambos entram na última volta, que está cheia de entulho, curvas e reviravoltas aleatórias. Langa consegue não cair de uma borda, e Shadow joga bombinhas nele para derrotá-lo. Langa então patina acima de Shadow e seus fogos de artifício para surpresa de todos, e cruza a linha de chegada. Rick confronta Langa após a partida e diz a ele que ele é incrível. No dia seguinte, ele o incomoda para mostrar seu skate, então, assim como antes, Langa prende os pés no skate e pede a Rick para lhe dar um pequeno empurrão.
Depois que Rick o empurra, ele entra no ritmo e começa a andar de skate pelo parque, mas de repente Rick grita pra ele parar. Langa também percebe um pouco tarde demais que vai andar de skate direto para uma estrada movimentada, então tenta parar. Ele acaba tropeçando e cai de costas na estrada movimentada, onde um caminhão até passa por cima dele. De alguma forma ele só fica com alguns arranhões e sobrevive, mas depois pede a Rick para lhe dar o skate novamente. Ele diz a ele que realmente quer andar de skate, e Rick decide ensiná-lo a andar de skate. Ele começa a dar aulas sobre como subir no skate primeiro, o que faz Langa cair. Em seguida, ele ensina como se impulsionar no skate enquanto mantém o centro de gravidade. E o professor da escola corre atrás deles para pará-los. Até os alunos torcem por eles, e Langa segue Rick enquanto os dois ultrapassam o professor. Assim que Langa começa a pegar o jeito, Rick vira uma esquina, e Langa pensa que pode segui-lo com base em suas habilidades de snowboard. Ele acaba colidindo direto na parede, já que nunca aprendeu a fazer curvas com Rick, e os alunos têm que levar seu corpo ferido embora. Cherry vai a um restaurante com um cliente de caligrafia, e quando o cliente não está olhando, ele começa a brincar com um garçom que conhece do skate underground. As notícias da corrida começam a explodir nas redes sociais à medida que mais e mais jogadores comentam sobre isso. Enquanto isso, a mãe de Langa se pergunta por que ele está se machucando todos os dias. Finalmente, ela reúne coragem e pergunta a ele, e ele responde que tropeçou, o que a faz pensar que ele está mentindo para ela, como os jovens na puberdade costumam fazer. Ele então revela que seu amigo tem lhe ensinado a andar de skate, o que alivia suas preocupações. Langa pratica skate com Rick, mas seu pé da frente continua levantando sem nenhuma fita adesiva. Langa recebe uma mensagem dizendo que foi rejeitado de outro emprego, e Rick aconselha-o a sorrir mais. Langa revela a ele que nem sequer consegue ser entrevistado nesses lugares, e Rick revisa seu formulário de inscrição para descobrir que Langa é ruim em escrever japonês. Ele sugere escrever os formulários de inscrição para ele, mas Langa recusa. Rick então tem uma ideia brilhante, então leva Langa até Oka e pede para ele contratar Langa com ele. Oka concorda em falar com o dono por eles. No local subterrâneo, as pessoas ficam desapontadas por não conhecerem o novo novato, Langa, e nesse momento Cherry e o garçom, Joe, fazem sua entrada com estilo. Cherry desliza suavemente em seu skate programado por computador chamado Carla, e até pergunta a Carla sobre o ângulo do grau enquanto faz uma curva. Joey zomba dele por usar Carla para andar de skate, e os dois discutem enquanto avançam na corrida. Outro cara de aparência legal lê sobre Langa no celular e decide saber mais sobre ele. Langa pratica skate com Rick, e desta vez ele tenta pular com o skate sobre um par de garrafas, que é um movimento chamado ollie. Ele cai de cara no chão, que é provavelmente a única coisa reta nele, e Rick diz que levou 3 meses para dominar um ollie. Ele então começa a falar sobre como a invenção do ollie mudou drasticamente o mundo do skate. Langa diz a ele que pratica snowboard há 15 anos, desde que tinha 2 anos, por isso não consegue simplesmente se livrar do seu instinto de snowboard, então Rick tem uma ideia. Ele o leva para sua casa, onde a irmãzinha de Rick, Nanaka, o cumprimenta. A mãe de Rick também o cumprimenta e pergunta se Rick tem incomodado muito. Rick diz a ela que está cuidando de Langa, mas ela não acredita nele, e então corre para pegar um pouco de bolo para ele. Rick mostra uma foto de um skate peculiar para Langa, que tem pneus enormes, e Langa diz a ele que pode se sentir menos assustado para pular com um skate assim. Rick anuncia que vai fazer um skate semelhante para ele, e também revela que fez o skate que usou em sua corrida contra Shadow sozinho. Eles vão para a garagem do Rick, onde ele pega uma tábua de madeira para lixar, e diz a Langa para começar a pensar sobre que tipo de pneus ele quer para sua prancha. Em seguida, ele mostra 3 tipos de skates usados para surf, para deslizar na rua e para corridas, e também mostra clipes e fotos de skatistas que andam sobre obstáculos e fazem muitos truques. Isso impressiona Langa, que percebe que qualquer um pode andar de skate em qualquer lugar, ao contrário do snowboard, que é restrito às montanhas quando há neve acumulada. Depois de fazer um skate para Langa, a prática recomeça, e Langa tenta andar de skate no parque e até na escola, o que faz com que seu professor o persiga. Eles continuam obcecados por skate enquanto assistem a vídeos na escola, comparam o skate do Langa com o dos profissionais e continuam praticando até que Langa caia repetidamente. Langa confessa que sua família se mudou para Okinawa porque seu pai morreu no Canadá e que ele não praticou snowboard desde então. Ele diz que também encontrou algo divertido aqui. E então ele salta com seu skate, tentando com sucesso um ollie. Mais tarde, Rick se gaba das habilidades de Langa para Oka. E então, um cara baixinho com um skate entra. Rick o reconhece como o famoso japonês Mia Chainan. E Shinan diz a Langa para começar uma disputa com ele na corrida S, já que ele quer testar o novo novato. Shinan o lembra de sua corrida com Shadow, o que faz Langa pensar em como seria legal sentir o mesmo novamente. Então ele concorda em correr com ele. Rick tenta convencê-lo de que Shinan é um profissional no skate, mas Langa não cede. Depois, todos vão para o local da corrida S e Rick comenta com Langa que ele aceita desafios muito facilmente.
Mia percebe os dois conversando e começa a falar mal da amizade deles. Isso deixa Rick irritado, e mordendo a isca, ele o segue enquanto ambos avançam, deixando Langa para trás. Shinan faz um giro no skate, então Rick faz o mesmo, e então Shinan faz alguns movimentos impressionantes. Rick o imita para provar que também é habilidoso no skate, e então Shinan faz um movimento que envolve pular. Rick percebe que Shinan é muito habilidoso, então tenta imitá-lo novamente, mas acaba caindo no chão. Shinan diz a ele que perdedores como ele deveriam ficar de fora, e ele avança. Langa o segue, e Shinan pergunta se ele realmente venceu Shadow, já que até Rick parece mais habilidoso do que ele. Quando Langa faz uma curva, a presilha do pé dele quebra, fazendo-o cair no chão. E Shinan diz pra ele trazer uma boa prancha para a luta de verdade, em vez do pedaço de lixo que Rick fez pra ele. Rick repara sua prancha e desta vez, ele coloca presilhas para que Langa possa mudar facilmente sua postura durante o skate. Ele pergunta a Langa se a prancha é suficiente para fazê-lo vencer sua corrida contra Shinan. E até Okao aconselha a aceitar a derrota antecipadamente, já que Shinan é um profissional. Enquanto isso, Shinan dá uma entrevista em um local de skate, e ele diz aos repórteres que quer enfrentar todos os tipos de oponentes para aumentar sua experiência. Os repórteres pedem uma foto, então ele faz algumas manobras no skate e um grupo de caras joga seus skates nele para fazê-lo cair. Ele lida facilmente com a situação pulando no skate deles e diz que não gosta quando um bando de perdedores patéticos se junta. Langa pratica com Rick tarde da noite, onde acaba caindo ao fazer uma curva. Ele diz a Rick que tem dificuldade em fazer curvas devido aos seus instintos de snowboard, e nesse momento, um guarda os descobre, então ele corre atrás deles. Ambos correm em direções separadas e o guarda começa a perseguir Langa. Quando Langa volta para o esconderijo, Rick revela que encontrou o truque para ajustar seu skate, o que o ajudará a fazer curvas suavemente. Todos assistem Shinan andando de skate, e Rick percebe que Shinan não parece estar se divertindo muito. Na escola, Shinan encontra seu velho amigo, dizendo à namorada que não conhece Qinan, embora eles costumassem andar de skate juntos. Em casa, os pais de Shinan escolhem suas fotos de infância de quando ele andava de skate para compartilhar com o repórter. Ele nota sua foto com o velho amigo, então diz aos pais que ele mesmo escolherá as fotos. Um cara de aparência assustadora com cabeça roxa diz ao seu assistente que quer ir à festa na noite de sábado. Naquela noite, as pessoas se reúnem na corrida S para testemunhar os novos novatos correrem novamente. E Shinan percebe que Langa não tem um skate. Nesse momento, Rick corre até Langa e entrega a ele seu novo skate, então Shinan zomba dele por tentar sua primeira corrida em um skate recém-construído. Ele então faz a aposta de que, se vencer, Rick se tornará seu cachorro, e se perder, ele se tornará o cachorro dele. Langa concorda enquanto Cherry e Joe discutem como Shinan vencerá facilmente esta corrida. A corrida começa e ambos os competidores avançam enquanto Shadow o segue em seu carro. Rick sequestra o carro dele e Shinan se pergunta por que Adam o incentivou a correr contra o novo novato. Langa salta no céu, imitando um movimento de snowboard, e Rick diz a Shadow que ele modificou os pneus do skate para que agora se movam em qualquer direção que Langa quiser. Shinan se lembra de como seus amigos o abandonaram porque achavam que ele os estava usando como ajudantes. Langa usa uma árvore para pular sobre ela e ultrapassar Shinan, então Shinan começa a patinar de lado para correr ainda mais rápido. Eles ambos entram no nível final em que Shinan patina à frente de Langa, e Langa pensa sobre como não pode aumentar sua velocidade devido ao cenário do local. Ele então percebe Rick gritando algo pra ele, então segue o conselho e pula nos trilhos laterais. Ele manobra seus pneus para preencher as lacunas e no final ele vence a corrida por uma fração. Rick comemora sua vitória com ele, e até diz a Channing que ele perdeu a corrida porque não estava se divertindo enquanto andava de skate. Channing se lembra de como costumava se divertir com seus amigos no início, mas à medida que começou a ganhar mais medalhas, todos ao seu redor desapareceram. Langa diz a ele que eles deveriam andar de skate juntos novamente, já que foi muito divertido, e Rick solta uma frase brega de que eles nunca desaparecerão de sua vida. Ambos começam a provocar Channing, o que o faz rir, e então, Big Daddy, o Adam de cabelo roxo, entra de skate. Todos começam a se entusiasmar com a descida do lendário Adam, e Adam diz a Channing que ele está vazio agora, já que perdeu a corrida. Ele então admira as habilidades de Langa e o aconselha sobre como melhorar seu skate. Rick então diz a ele para retirar suas palavras, já que machucaram Channing, e quando ele se recusa a ouvi-lo, Rick o desafia dizendo que o fará retirar suas palavras através de seu skate. Cherry diz a Joe que ele vai resolver sua rixa com Adam após 7 longos anos, enquanto Channing diz a Rick para não simpatizar com ele. Adam começa a falar sobre a primavera seca e que não tem interesse em Rick, mas se ele ganhar a corrida, quer que Langa corra contra ele na próxima. Langa concorda, e depois na aula, Rick o repreende por aceitar desafios com muita facilidade. Rick revela que Adam pode ser invicto, e que ele é, na verdade, o fundador da S-Race junto com outros membros fundadores como Cherry e Joe. Joe, que está surpreendentemente no restaurante, diz a eles que Adam também é chamado de Matador do Amor, já que ele acredita que o skate é um ritual de amor. Ele os avisa sobre Adam, dizendo que as pessoas sempre se machucam gravemente quando o desafiam, e que muitas pessoas desistiram do skate por causa dele.
Adam visita sua tia na vila dela, onde ela pergunta se ele se comportou bem o suficiente para não envergonhar o nome da família Shindo. Ele conta a ele sobre suas conquistas, o que os deixa felizes, e comenta que é muito sortudo, pois tem suas tias para cuidar dele. Eles começam a discutir suas perspectivas de casamento, enquanto seu guarda escuta tudo do lado de fora da porta. Rick diz a Langa que planeja correr contra Adam, apesar do aviso de Joe, e então Channing aparece do nada. Ele lhe dá um cronograma de treinamento e diz que mesmo o cronograma não é suficiente para ele vencer Adam. Shadow trabalha em uma loja de flores onde sua gerente diz que se sente segura porque ele está com ela. Ele vai até o carro para devolver algo e descobre que Rick e a turma já estão lá. Todos pedem para ele levá-los à Rocha Maluca, mas ele nega o pedido. Channing então ameaça contar ao gerente dele que ele é um perdedor feio do skate, então ele concorda e os leva ao local solicitado. No caminho, Rick pergunta a Channing como ele conhece Adam, e Channing revela que, no passado, Adam apareceu do nada durante seu treino e deu conselhos específicos sobre a posição dos pés que realmente o ajudaram. De acordo com ele, Adam então começou a aparecer aleatoriamente e até o aconselhou a competir contra Langa como uma experiência de aprendizado. Ele também conta ao grupo que, segundo os rumores, Adam tem um truque chamado Love Hug, em que ele anda de skate morro acima. Joe conta a Cherry sobre seu encontro com Langa e que ele também vai desafiar Adam. Os dois então começam a discutir sobre quem vai desafiar Adam primeiro. Na Rocha Maluca, Channing mostra ao grupo o seu truque de antes, no qual ele usa o slide no corrimão para fazer uma curva com velocidade. Ele diz a Rick que ele precisa dominar esse movimento para derrotar Adam, mas quando Rick tenta fazer o mesmo, ele cai no chão. Langa então tenta patinar morro acima, assim como o truque rumoroso de Adam, mas ele também cai instantaneamente de cara no chão e Kainen diz a ele que é impossível patinar para cima. Mais tarde, todos comem em um restaurante onde discutem como um bando de adolescentes. Na manhã seguinte, Rick pratica para dominar o deslizamento no trilho sozinho, mas Langa o encontra lá. O guarda de Adam lhe fala sobre uma reunião próxima e aconselha-o a adiar sua corrida, mas ele o insulta e diz que a corrida levará no máximo 15 minutos. Rick começa a ficar ansioso sobre sua corrida, mas quando Langa pergunta sobre a corrida, ele diz que está pronto. Shadow revela a Channing que, de acordo com sua pesquisa, Adam costumava esmagar todos os seus oponentes um por um quando a S-Race começou. Ele diz a ele que enviou muitos skatistas para o hospital, o que faz Channing se preocupar com Rick. Shadow deixa toda a turma na S-Race e Channing diz a Rick para desistir da corrida, já que ele não quer mais que Adam peça desculpas. Langa diz que Rick vai seguir com o desafio porque ele quer, e nesse momento, Adam faz uma entrada dramática no local. Todos começam a se borrar com a entrada dele, enquanto Langa percebe que Adam está olhando para ele. Joe e Cherry se juntam a Adam e Cherry o desafia para uma disputa, mas Rick os interrompe. Ele diz que a disputa de Adam é com ele hoje e lembra Adam da aposta que ele fez. A corrida começa e Rick avança, mas Adam permanece parado em um ponto e até tira um cigarro para fumar. Ele começa a falar sobre o sabor do tabaco e então grita alto que é livre para fazer qualquer coisa enquanto está andando de skate. Seu guarda lhe dá os detalhes através de um microfone e de repente Adam começa a correr. Ele joga seu skate no chão e então pula nele, ganhando muito mais velocidade dessa forma. Para surpresa de todos, ele alcança Rick em pouco tempo, apesar da grande distância entre eles. Ele então se aproxima e coloca um pé no skate de Rick, o que o desestabiliza. Em seguida, agarra Rick firmemente e começa a manobrar o skate por ele, fazendo Rick pensar que precisa se afastar de Adam rapidamente. Antes que Rick possa fazer qualquer coisa, ele empurra seu corpo para o chão, o que faz Rick temer por sua vida. Em seguida, ele o solta e corre à frente dele, enquanto Rick percebe que nunca poderá competir contra ele. De repente, Rick se lembra das palavras de Langa, que lhe dão uma nova força, e ele decide que realmente quer derrotar Adam. Ele acelera à frente dele, e até faz um slide no corrimão com sucesso ao virar uma esquina. Adam cruza com ele em uma esquina, e enquanto ambos descem, Adam de repente se vira e começa a patinar para cima em direção a Rick. Ele avança em sua direção a toda velocidade, o que faz Rick perder o equilíbrio e cair no chão. Langa corre para o lado de Rick, e Adam diz com alegria que finalmente pode correr com ele, já que venceu a partida. No hospital, Rick informa a todos que seu braço quebrado levará 2 semanas para curar, então Tinen diz que ele teve sorte de não se machucar mais. Rick pede desculpas a Langa por envolvê-lo em uma confusão, já que ele tem que correr contra Adam a seguir. Então, de repente, Langa começa a se sentir estranho. Na escola, Rick sonha com sua corrida contra Adam, mas com a reviravolta de que Langa acaba caindo no chão em vez dele. Ele acorda gritando o nome de Langa e, no intervalo, pede repetidamente a Langa para não correr contra Adam. Langa não o escuta nem um pouco e declara que vai correr contra Adam, não importa o que. Rick então pede a Oka para convencer Langa a não participar da corrida e diz que não quer que Langa se machuque por causa dele. Adam passeia em uma de suas conferências de bom humor e até mente para alguém dizendo que está feliz porque tem um encontro em breve. Oka tenta dar a Langa algum equipamento de proteção para sua corrida contra Adam,
mas ele recusa a oferta e diz que o equipamento o atrasará, já que planeja vencer Adam. Rick encontra Cherry fazendo algum tipo de apresentação pública de caligrafia, então ele corre até ele e pede para lhe dar mais informações sobre Adam. Cherry o puxa para o lado e o repreende por tê-lo acusado publicamente, já que uma das regras da corrida S é que eles não se chamam fora. Ele se recusa a dar qualquer informação sobre Adam, mas quando Rick revela que realmente quer ajudar Langa, Cherry diz para levá-lo até Langa pessoalmente. Na loja, Chaney e Shadow se aproximam de Langa, e no caminho, Rick encontra Langa praticando em um parque. Chaney diz a ele que mostraram a Langa o básico de como fazer um Casper Slide, que é um movimento que Adam usou, e para surpresa de Rick, Langa faz o mesmo movimento enquanto pratica. Cherry percebe que Langa pode realmente vencer Adam, então ele leva todo o grupo ao restaurante de Joe. Depois que todos comem, Joe e Cherry dizem a Langa que ele precisa dominar o movimento Love Hug se quiser derrotar Adam. Eles explicam o mecanismo do movimento para ele, no qual Adam propositalmente faz parecer que está avançando contra seu oponente, mas na realidade ele está parado em sua posição, sem se mover para dar essa ilusão. Langa deixa Rick em casa e Rick compartilha sua história triste de que começou a andar de skate quando criança, quando seu amigo o convidou, mas mais tarde seu amigo parou de andar de skate após se machucar seriamente. Ele implora a Langa para não competir contra Adam e Langa diz que nunca vai parar de andar de skate, mesmo que se machuque. O voo de Adam aterrissa e seu guarda diz a ele que os preparativos estão prontos. Langa tem um momento sentimental com a foto de seu pai falecido, no qual ele diz ao pai que está se divertindo andando de skate, assim como costumava se divertir com ele quando praticavam snowboard. Rick o pega e todos chegam ao local da corrida S. Adam chega com um tapete vermelho, e como se o drama chamativo não fosse suficiente, ele dá um buquê de flores para Langa como um sinal de seu amor apaixonado. A corrida começa e, como antes, Adam começa tirando um cigarro. Mas, para surpresa de todos, Langa não se move do seu lugar. Adam pede desculpas a ele por ser rude e ambos começam a corrida enquanto partem. Langa intencionalmente fica atrás dele enquanto se lembra do conselho de Cherry de que o truque do abraço de amor de Adam não funcionará se ele mantiver distância e que ele deve ultrapassá-lo em uma curva. Joe diz a Cherry que ele está usando Langa para seus próprios fins ao dar tal conselho. De repente, Langa aumenta sua velocidade e ultrapassa Adam, o que deixa Adam muito animado, então ele acelera para o lado dele e agarra sua cintura. Ele então começa a guiar Langa à força de acordo com seus próprios movimentos para testar sua resistência. Uma curva acentuada chega e Adam começa a girar Langa em alta velocidade. Surpreendentemente, Langa não fica com medo. Em vez disso, ele usa os próprios truques de Adam, e ao fechar a distância entre ele e Adam, ele gira ao lado de Adam enquanto ambos cruzam uma curva. Eles então se separam com Adam na frente, e assim que outra curva se aproxima, Adam se vira para Langa para fazer um abraço de amor. Isso surpreende a todos, já que pensavam que o movimento só poderia ser feito em linha reta, mas Langa corre em direção a Adam enquanto ambos fazem a curva, e por fim, salta sobre ele. Adam começa a ter uma crise existencial ao perceber que finalmente encontrou sua Eva, que é Langa, e corre até ele novamente. Ele o ultrapassa e logo Langa começa a sentir como se estivesse sendo atraído por ele. Ele até luta para respirar, mas nesse momento sirenes de polícia soam pelo local. Todos começam a correr enquanto Rick corre em direção a Langa. O guarda de Adam traz um carro para ele, e Adam diz a Langa que eles se encontrarão novamente. A polícia descobre Langa sozinho, mas antes que possam fazer qualquer coisa, Rick o resgata em uma moto e os dois escapam juntos. Adam diz ao seu guarda para contatar o chefe de polícia, já que ele pensava que o local S estava fora da área de patrulha deles. Depois, Rick repreende Langa por agir de forma tão imprudente e confessa que está feliz por Langa estar bem. Ele pede para ele não cruzar o caminho de Adam novamente, enquanto Langa se pergunta sobre como se sentiu no final da corrida. Por sugestão de Chaney, a turma embarca em uma viagem para ir às termas de Miyakojima, que são famosas por curar feridas, e no caminho, os garotos todos provocam Rick por olhar para uma garota que é o tipo dele. Rick pede a Langa para puxar conversa com a garota e até tenta dizer oi para ela, mas ela simplesmente o ignora e vai embora. Eles notam Joe, que está no mesmo navio que eles, e Shadow revela que ele veio junto porque seu gerente não queria que ele deixasse um monte de crianças sozinhas. Cherry também se junta a eles e diz que está em uma viagem de negócios. Assim que todos desembarcam, Rick sai correndo em seu skate e os outros começam a segui-lo um por um. Langa pede a Shadow para cuidar da bagagem deles e depois corre atrás de todos também. Todos andam de skate pela rua lisa da ilha, com Cherry segurando uma sombrinha sobre a cabeça para evitar se bronzear e com Joe que está meio à vontade para atrair garotas. Joe então pula sobre uma pedra, motivando Rick a fazer o mesmo, mas Langa o impede e lembra que eles estão ali para curar suas lesões. Todos então avistam a praia e Langa corre em direção à água, já que ele não viu muitas praias. Os outros correm atrás dele, e logo todos começam a se divertir enquanto brincam na água, jogam vôlei, se bronzeiam, e no final tem que lidar com um Langa queimado que não está acostumado com tanto sol.
Mais tarde, eles notaram que Joe está flertando com algumas garotas, então Tinan se aproxima dele e o chama de pai. Ele diz que sua mãe vai ficar brava com ele e aponta para Cherry, que está tomando sol em um hobby de seda como se não houvesse amanhã. As garotas vão embora pensando que Joe é algum pai, e ele discute com Tinan por ser tão dramático. O guarda de Adam lhe diz que a recente repressão pela polícia foi por causa da inspetora Kiriko Kamata, e Adam diz que ele vai lidar com ela. Eles chegam a um hotel onde Adam cumprimenta Kiriko e a assusta sendo seu eu desesperado de sempre. A turma descobre que Shadow os colocou em uma pousada ruim onde não é servido jantar e que é realmente apertada. Enquanto isso, Cherry faz caligrafia para um cliente sofisticado em seu enorme quarto, e depois é levado para o jantar onde uma refeição farta é servida para ele. Joe traz todos para o jantar e diz que Cherry está oferecendo comida para eles, o que os deixa muito felizes. Todos comem, e depois Rick percebe que a prancha de Langa tem um eixo solto, o que dificulta o equilíbrio na prancha. Langa o chama de incrível por notar coisas tão triviais, enquanto Rick acha que Langa é que é realmente incrível. Tinan então avisa a todos que, segundo os rumores, é um dia especial, então eles não devem vagar lá fora após o pôr do sol. Rick acha que não tem tempo para descansar, então pede a Joe para ensiná-lo o truque que usou para pular sobre as pedras. Joe lhe dá alguns conselhos e Rick diz que não quer ficar para trás. Depois, o grupo discute que as fontes termais estão a 5 km de distância nas montanhas, então eles devem competir entre si para chegar lá. Rick começa a ficar assustado por causa das histórias que ouviu, mas ninguém lhe dá atenção e logo a corrida começa. Logo de cara, Shadow lança luz de laser em Cherry para distraí-lo e corre à frente de todos. Logo o grupo se divide, com Cherry e Joe seguindo por um caminho enquanto o resto segue por outro. Shadow faz outro movimento perdedor, mas Tinan apenas salta por cima dele. Langa percebe que Rick não está com eles. Enquanto isso, Rick se perde em uma estrada aleatória e fica assustado ao ver uma estátua assustadora. Langa o encontra e até pede desculpas por deixá-lo para trás, já que ele está machucado, o que deixa Rick desconfortável. Rick fica assustado novamente quando um gato passa por eles, e então ambos caminham em direção às fontes termais. No caminho, eles percebem um cheiro estranho e logo se deparam com o corpo de Shadow, que não só fede, mas parece que alguém passou por cima dele. Shadow diz para eles fugirem e logo eles ouvem a voz de Tinan, então correm em sua direção apenas para descobrir seu corpo na mesma condição. De repente, eles ouvem uma voz assustadora atrás deles e um corpo de aparência feia, coberto de lama, surge dos arbustos. Isso os assusta muito, então eles fogem e o Homem de Lama corre atrás deles. Os garotos correm até encontrarem uma ladeira, então pegam seus skates e deslizam para baixo. Para sua surpresa, o Homem de Lama desliza atrás deles usando o skate do Shadow, e até faz uma curva complicada. O Homem de Lama cutuca a perna de Rick, fazendo-o perder o equilíbrio, mas Langa o estabiliza. Ambos correm direto para um grupo de homens de lama de aparência feia que começam a devorá-los com lama. Enquanto isso, Cherry e Joe se perguntam por que os garotos ainda não chegaram às fontes termais, e nesse momento, dois homens de lama se aproximam deles de forma assustadora, o que os deixa apavorados. Mais tarde, no navio de cruzeiro, o grupo discute a noite estranha e Langa comenta que o louco era muito rápido no skate. Surpreendentemente, eles ainda não percebem que os Homens de Lama faziam parte de um festival local que espalha lama sobre seus corpos para protegê-los contra espíritos malignos. Adam diz ao seu guarda Tadashi que decidiu realizar um torneio de skate. Rick sai de casa a tempo para a escola e encontra Langa no caminho. Ambos andam de skate, onde Rick desliza suavemente sobre o corrimão de uma escada e Langa salta alto no céu, o que surpreende um grupo de crianças. Adam assegura num membro sênior da dieta que sua fraude não será descoberta. Kimiko então o acusa de práticas antiéticas, mas Adam a silencia com algumas palavras suaves. A mãe de Langa diz à sua colega de trabalho que estava preocupada com Langa inicialmente, especialmente após a morte do pai dele, mas agora está tudo bem, pois ele encontrou um novo hobby e alguns amigos, mesmo que continue saindo escondido à noite. Rick e Langa saem escondidos e vão a uma pista de skate onde Langa exibe suas habilidades de salto alto e Rick o incentiva. Shadow lembra Rick que as pessoas o chamam de a pessoa que nunca pode se tornar Langa, o que o chateia. Cherry e Joe fazem sua entrada, e como de costume, começam a brincar desde o início. Cherry acerta Joe com sua prancha, então Joe também puxa seus tornozelos, o que o faz cair. Eles continuam a discussão enquanto Langa pensa em como quer ir ainda mais longe no skate. Ele salta ainda mais alto e Cherry comenta que é devido ao seu passado no snowboard que ele tem tanto atletismo e uma coluna forte. Ele acrescenta que Langa deve ter tido um excelente instrutor no passado, e Shinan comenta que Langa pode se tornar parte da equipe nacional japonesa também com seu talento, se quiser. Todos continuam elogiando as habilidades de Langa, e Rick até ouve um grupo de garotos dizendo que Rick é um vagabundo que anda com Langa e que não há necessidade de lembrar de um perdedor desesperado como ele. Na manhã seguinte, Rick acorda meio morto e quase deixa seu almoço em casa. Ele até passa de skate por Langa a caminho da escola, mas para quando Langa o chama.
Na escola, ele e Langa jogam futebol durante a aula de educação física, e quando Rick erra um passe, Langa recebe a bola habilmente. Ele então corre atrás de Langa, mas mais uma vez começa a pensar em como está ficando para trás enquanto Langa atinge novos patamares todos os dias. Langa marca um gol e todos elogiam suas habilidades, fazendo Rick pensar pela milésima vez em como Langa é uma pessoa incrível. As tias de Adam dão a ele alguns conselhos chatos e inúteis sobre política, e mais tarde Tadashi, seu guarda, informa que Kiriko encontrou uma testemunha para o caso dela contra o membro da dieta. Em vez de levar a sério, ele pede a Tadashi para fazer preparativos para ir ao Crazy Rock. Depois da escola, Rick diz a Langa que ele deve ir à corrida S sozinho, já que ele tem uma tarefa para fazer à noite. Mais tarde, Langa visita o local de skate sozinho, onde todos fofocam sobre a chegada iminente de Adam, enquanto Rick permanece trancado em casa. Ele assiste a vídeos antigos de Langa em que ele estava tendo dificuldades para andar de skate e se pergunta quando Langa ficou tão bom, mesmo que ele fosse quem o ensinava inicialmente. Ele questiona suas próprias habilidades, perguntando a si mesmo se lhe falta talento ou esforço, e então se pergunta por que Langa consegue pular tão alto. Na corrida S, Langa patina com velocidade, mas ao lembrar de sua corrida com Adam, ele continua aumentando a velocidade até que Joe chega ao seu lado e o para. Ele não parece perceber que estava fazendo algo errado e, nesse momento, Adam faz uma entrada dramática pulando de um avião para o local. Ele anuncia a todos que vai realizar um torneio em breve para testar quem é o melhor skatista entre todos eles. Isso deixa todos loucos e Cherry percebe que finalmente pode patinar contra ele após 8 longos anos. Os outros começam a debater sobre quem vai ganhar e até Langa fica feliz ao pensar em competir com Adam. Adam libera um formulário de inscrição para que todos possam se inscrever no torneio e Langa se lembra de como Rick pediu para ele não jogar contra Adam. Depois, Tinan pratica seus movimentos e Shadow diz ao seu gerente que encontrou um lugar onde pode provar que é o mais forte. No passado, Cherry pergunta a Adam por que ele mudou tanto e então implora para ele mudar seu jeito de patinar. Adam responde que não tem mais tempo e que não quer mais brincar com ele e Joe. No presente, Joe chega e diz que quer entrar no torneio para dar um soco em Adam de uma vez por todas. Langa pensa em entrar no torneio, mas quando tenta falar com Rick sobre isso, Rick diz que realmente odeia Adam. Rick então pede a ele para pular alto com seu skate novamente, e quando Langa faz uma demonstração como um bom menino, Rick começa a se comparar com Langa. Kiriko interrompe o membro da dieta no meio do caminho e entrega a ele um mandado de busca para sua casa. À medida que a investigação do membro da dieta avança, os servos de Adam começam a se perguntar o que acontecerá com Adam. Tadashi então vai até Adam, que parece interessado apenas no torneio, e Adam diz a ele que, devido à investigação, ele pode ser acusado de perjúrio também e que Tadashi deve assumir a culpa se chegar a isso. Tadashi concorda sem expressão e diz que não tem opinião. No passado, o pai de Adam queima seu skate e o repreende por brincar, mas Tadashi não intervém por ele e até diz ao pai que não tem opinião. Rick decide tentar a técnica de salto de Langa, já que acha que pode conseguir pular uma em cada 5 vezes. Langa procura por Rick enquanto Rick continua falhando no salto repetidamente. Ele encontra Langa no caminho de volta e Langa lhe conta sobre o torneio de Adam. Ele acusa Langa de quebrar a promessa de não enfrentar Adam e Langa tenta justificar dizendo que quer correr com um skatista incrível como Adam. Rick grita com ele que ele nunca poderá alcançar as alturas de skatistas incríveis como ele e Adam, e que eles não são mais uma boa combinação. Ele então se afasta de Langa após terminar com ele. No passado, Adam corre com alguém e diz que tem grandes esperanças para eles. Ele atrai o outro jogador de forma semelhante a como estava atraindo Langa. E à medida que ambos os jogadores aumentam a velocidade, ele faz uma curva acentuada em uma colina. O jogador o segue, mas não consegue fazer a curva corretamente, por isso cai do penhasco. Joe e Cherry testemunham isso, e Adam diz a eles que ainda não conseguiu encontrar sua Eva. No presente, as rodadas de qualificação são anunciadas para o torneio, e Channing aponta que Rick não está participando. Ele pergunta a Langa onde ele está, e Shadow provoca-o dizendo que Rick deve estar com medo de Adam. Para a primeira rodada, Channing é parceiro de Adam junto com muitos outros, e Adam diz a ele que ama todos os seus parceiros de skate. No passado, as tias de Adam batiam em seus braços com uma régua enquanto diziam que faziam isso por amor e não por ódio. A corrida começa, e imediatamente Adam avança na frente de todos. Para a próxima rodada, Joe é agrupado com Langa, e um bando de perdedores decide prender Langa para que ele seja eliminado. A corrida começa, e enquanto Joe avança, o grupo cerca Langa, mas Langa consegue passar por ele suavemente. Joe até provoca um deles, e os dois vencem a rodada de qualificação. Langa percebe que não está se divertindo nem um pouco, e até se lembra de como costumava se sentir solitário durante seus dias de snowboard. Para a próxima corrida, Cherry é agrupado com Shadow, e para bater o recorde de Adam, ele patina mais rápido que todos e consegue cruzar a linha de chegada em 4 minutos, que é o mesmo tempo que Adam levou.
Shadow pensa que ficará em segundo lugar, mas para surpresa de todos, um skatista desconhecido ultrapassa todos. Shadow até tenta tirá-lo da pista usando um de seus truques sujos, mas ele simplesmente salta por cima deles. Enquanto isso, Adam fica perturbado ao ver o novo skatista, e o nome do novo skatista é revelado como Snake. Snake cruza a linha de chegada em menos de 4 minutos, batendo até mesmo o recorde de Adam. E depois, Adam confronta o novo jogador, que na verdade é Tadashi. Tadashi diz a Adam que ele tem que renunciar ao skate se ele vencer. Ele também lembra a Adam que foi ele quem o ensinou a andar de skate em primeiro lugar, e Adam então o desafia a vencer. No dia seguinte, Langa conta a Rick sobre vencer as rodadas de qualificação, mas ele o ignora completamente. Mais tarde, Rick perde tempo assistindo TV em casa, e até sua irmã comenta que ele realmente parece sem graça. Ele vê um programa na TV em que um cara diz a um repórter que realmente quer seguir seu hobby porque se diverte, o que faz os dois neurônios de Rick pensarem. O superintendente Matsumura parabeniza Kiriko pela prisão do membro sênior da dieta, mesmo que ele tenha sido quem vazou a maior parte dos dados. Ela diz a ele que quer trazer justiça para Adam também, já que ele fez uma declaração falsa. As tias de Adam o pressionam sobre a prisão do membro sênior da dieta e dizem que ele trará vergonha para a família se cometer um erro. Ele diz a eles para não se preocuparem e também compartilha que já tem um bode expiatório preparado. Tadashi pratica seu skate sozinho enquanto Cherry e Joe discutem os problemas mentais de Adam. Channing fica preocupado com a ausência contínua de Rick, então decide visitá-lo. Mas Shadow o impede e diz que Rick precisa resolver seus problemas com Langa sozinho. Enquanto isso, Rick devora uma comida e Joe se junta a ele. Ele convida Rick para assistir ao torneio final e aconselha-o a não acabar sozinho. Langa come com a mãe e diz a ela que estragou tudo, por causa disso alguém agora está evitando-o. Ela aconselha-o a ser honesto com seus sentimentos e a expressar suas emoções sinceramente. Ela continua aconselhando-o, pensando que ele está consultando-a sobre uma namorada. Langa vai até a casa de Rick e percebe que Rick deve estar no torneio. Ele então procura por Rick no torneio enquanto Rick se esconde dele. Nesse momento, Adam faz uma entrada exageradamente dramática e anuncia os participantes da corrida. Ele tira a primeira carta, que acaba sendo Shadow, enquanto Rick pensa em como ele é um perdedor, já que todos os seus amigos estão competindo na corrida final. Shadow corre contra um cara skatista e, usando sua luz laser, faz o cara cair, o que o faz vencer. Adam sorteia as próximas duas cartas, que são Joe e Langa. Ambos se preparam para correr, enquanto todos os outros ficam nervosos com a corrida deles. Langa continua procurando por Rick e Joe diz a ele que os skatistas são todos muito estúpidos. Ele começa a tagarelar sobre como os skatistas andam de skate apenas porque são idiotas, já que não estão ganhando medalhas ou qualquer reconhecimento da sociedade. Ele chama a si mesmo e a Langa de estúpidos também, e então diz a ele que há uma pessoa que ele realmente quer socar, então ele vai ganhar esta partida. A corrida começa com Langa e Joe lado a lado enquanto ambos aceleram. Quando uma grande curva aparece, Joe acelera e usa a curva para pular fisicamente contra ela, o que acelera ainda mais sua velocidade. Ele ultrapassa Langa dessa forma, e Cherry comenta que apenas Joe, que tem uma força muscular forte, pode tentar tal movimento. Joe e Cherry discutem sobre o passado como um par de velhas sentimentais, e Cherry comenta que desafiaram Adam para um bife muitas vezes desde que ele voltou da América, mas ele nunca responde. No presente, Joe ultrapassa Langa e executa novamente seu movimento de chute forte para aumentar a distância de Langa. Cherry critica seus movimentos e comenta que ele precisa se sair melhor para derrotar Adam. Um grupo de caras desdenha de Langa, então Rick os confronta e começa a falar sobre as habilidades de Langa. Eles desafiam dizendo que Joe vencerá a partida, e todos assistem enquanto Langa lentamente começa a se aproximar de Joe. Joe percebe que Langa vai lentamente alcançá-lo em uma reta, então ele coloca as mãos no skate e faz uma pose de míssil, o que permite menos resistência ao ar e aumenta muito sua velocidade. Logo ele começa a deixar Langa para trás, mas Langa percebe que seu coração não está sentindo muito. Joe passa por Rick, mas por um tempo, Rick não vê Langa, o que o preocupa. Então Langa passa por ele em baixa velocidade, o que deixa Rick irritado, já que ele não quer que ele desista. Ele grita o nome de Langa, e de repente Langa se torna Super Saiyan ao ganhar motivação repentinamente. Ele faz uma curva fechada em alta velocidade e logo percebe que o sentimento em seu coração voltou, então ele salta sobre uma borda afiada e aterrissa em um caminho, conseguindo pegar um atalho. Ele começa a se aproximar de Joe rapidamente, e assim que a fase final começa, Joe atravessa uma parede para criar sua própria versão de um atalho. Uma estrutura de aço aparece no caminho de Joe, e ele usa a força das pernas para afastar a estrutura. Dessa forma, ele acelera enquanto Langa pensa em como derrotá-lo. Langa corre em direção à estrutura de aço em movimento também e pula sobre ela. A estrutura se move na direção dele, então ele pula nela e usa o impulso da estrutura para se impulsionar. Ele salta sobre Joe e ambos correm em direção ao final com o mesmo ritmo. Ambos cruzam a linha de chegada com Langa como vencedor por apenas alguns centímetros. No final, a prancha de Langa quebra, então ele cai também, e começa a se preocupar com sua prancha quebrada. Joe aconselha-o a comprar um novo, mas quando ele não ouve, diz-lhe para pedir ao Rick para consertá-lo, já que ele foi o criador original afinal.
Langa corre para encontrar Rick. Enquanto isso, Rick percebe que não se sente feliz por Langa, mesmo que ele tenha vencido. Ele percebe que se sente frustrado por não estar patinando ao lado do amigo, então começa a chorar como um bebê. Adam parabeniza Langa por vencer e, em seguida, anuncia os próximos 2 competidores, que são o próprio Adam e Cherry. Cherry pede desculpas a Joe em seu coração, já que finalmente vai enfrentar Adam sozinho. Langa procura por Rick, que já se afastou, enquanto Shadow e Shaina apostam em Cherry para a próxima corrida. Ambos os competidores se reúnem para a corrida, e Cherry diz a Adam que finalmente irá derrotá-lo. Joe corre até ele e avisa. Dizer a ele que Adam não é como costumava ser. A corrida começa e ambos os jogadores patinam para frente na mesma velocidade. Langa continua procurando por Rick. Enquanto isso, Adam e Cherry patinam à frente no mesmo ritmo. O skate de Cherry avisa sobre a próxima curva, e Adam acelera quando ouve isso. Adam então de repente se vira para fazer seu movimento de abraço amoroso, e Cherry se vira quando vê isso. Como ele não quer ficar preso na ilusão do abraço amoroso, ele mantém os olhos fechados e com a assistência da inteligência artificial do seu skate, ele ultrapassa Adam e até faz uma curva em alta velocidade. Após desviar com sucesso do abraço amoroso de Adam, ambos os jogadores avançam e Cherry começa a se aproximar de Adam. Ele empurra a prancha de Adam, fazendo todos pensarem que ele quer jogar de forma agressiva com Adam. Cherry relembra seu passado com Adam, no qual eles costumavam desafiar um ao outro inicialmente, já que pertenciam a grupos separados, mas logo todos ficaram encantados com o skate de Adam e começaram a segui-lo por toda parte. Ele se lembra de como cada dia parecia um festival com Adam, de como costumavam fugir da polícia, e de como Adam até deixou que vissem seu rosto completo, já que os chamava de seus amigos especiais. No presente, Adam se afasta de Cherry, e Cherry pensa que Adam nunca poderá vencê-lo se mostrar misericórdia. Cherry acelera e, com a ajuda de sua prancha com inteligência artificial, faz curvas perfeitas que aumentam ainda mais a velocidade. Sua prancha muda para aumentar sua velocidade. Enquanto isso, Rick sai do local após entregar seu adesivo aos guardas. Joe comenta que Adam mudou muito desde os velhos tempos, e Tadashi lembra como costumava brincar com Adam quando eram crianças. Ele sabe que Adam mudou por causa dele, então planeja corrigir seu erro. Cherry muda o tipo de sua prancha, e de repente Adam o ultrapassa. Adam o chama de ingênuo e de repente começa a dançar em seu skate. Ele então se vira abruptamente e, agarrando seu skate, acerta Cherry no rosto. Cherry desaba no chão e Adam comenta que seu skate é muito calculado demais, por isso ele nunca pode cruzar uma certa linha. Ele diz a ele que nunca respondeu a sua provocação porque o achava muito chato. Depois, Cherry foge do hospital para ir ao restaurante do Joe e provoca a Joe por ter perdido contra um novato. Joe diz a ele que Langa pode se tornar um monstro pior do que Adam. Cherry logo adormece de exaustão e Joe comenta que Adam está completamente sozinho, por isso seu skate é assim, e que ele e Cherry não estão sozinhos, pois tem um ao outro. No presente, Joe corre em direção a Cherry e começa a discutir com Adam, mas Shadow chega com seu carro e todos levam Cherry para o hospital. As pessoas fofocam sobre como Adam estava sendo duro, enquanto Langa ainda continua procurando por Rick. Chinen diz a ele que Rick pode já ter ido embora, porque não queria vê-lo, e Tadashi percebe que Langa está realmente preocupado com Rick. A próxima partida começa com Chinen enfrentando Tadashi, e logo Chinen nota que há pedras caídas no caminho. Tadashi ainda o cruza em alta velocidade e, quando as pedras caídas aparecem em seu caminho, ele usa uma técnica de dança estranha para manobrar seu corpo e o skate entre as pedras caídas. Logo ele atravessa todas as pedras caídas em alta velocidade, enquanto Chinen fica para trás. No passado, Tadashi anda de skate sozinho e encontra Adam chorando sozinho, então o convida para andar de skate com ele. Logo, Adam começa a se esgueirar repetidamente para brincar com Tadashi e andar de skate com ele, mesmo que eles não tenham o mesmo status. No final, Tadashi deseja nunca ter ensinado Adam a andar de skate, já que teve que desistir porque não podia mais praticar com um servo humilde como ele. No presente, Tadashi vence a corrida e decide que quer tirar o skate de Adam. No dia seguinte, Rick toma café da manhã com sua família de mau humor e Langa faz o mesmo. A mãe de Langa se pergunta por que ele está retraído novamente, já que antes estava se divertindo com o skate. Rick não vai à escola, e depois da escola, Langa vai ao navio de Oka para encontrar Rick. Mas Oka lhe diz que Rick tirou alguns dias de folga do trabalho. Rick vagueia inutilmente em um mercado e encontra alguns aspirantes a bandidos que fazem comentários sarcásticos sobre o skate de Rick. Ele os reconhece de sua equipe anterior, então diz a eles que só gostam de andar de skate por causa da moda. Eles então o espancam por arrumar briga com eles. Shadow está todo amoroso com seu gerente quando outro skatista se aproxima sorrateiramente por trás dele e acerta sua cabeça com um taco. Tadashi diz a Adam em uma conferência que seu oponente Shadow ficou incapacitado. Devido a isso, ele agora é o vencedor por padrão, e Adam pede para ele confirmar o estado de Shadow. Oka descobre Rick espancado em um beco, e Rick diz a ele que se sente bem depois de levar uma surra. Oka dá a ele um choque de realidade dizendo que Langa e os outros não estão no mesmo nível que ele. Então ele deveria desistir do skate competitivo e aprender a andar de skate no seu próprio estilo.
Rick então corre para o hospital para ver Shadow, mas percebe que Langa também está lá. Então tenta sair discretamente. Tinen o encontra no elevador e o lembra de sua promessa de que nunca o deixará. Rick pede desculpas a ele e depois foge como se estivesse drogado até que acidentalmente aparece na frente de um carro. Langa vai à casa de Rick, mas não o encontra lá, e a mãe de Rick o convida para entrar e esperar por Rick. Enquanto isso, Rick acorda em um motel com Tadashi e Tadashi diz a ele que ele só teve alguns hematomas. Tadashi aconselha para resolver com algum dinheiro, mas Rick recusa a oferta e tenta sair. Tadashi o reconhece da corrida S, então começa a pregar que ele deveria parar de andar de skate, já que é muito perigoso e não há futuro para ele como skatista. Ele continua falando, então Rick grita com ele que andar de skate é realmente divertido e emocionante. Rick começa a desabafar sobre os benefícios de andar de skate e continua gritando que andar de skate é realmente divertido. Ele então começa a chorar pela milésima vez enquanto Langa assiste aos vídeos de Rick em sua casa. Rick percebe que tem sido um idiota todo esse tempo, já que não importa se ele é ruim no skate ou se é um perdedor patético. Ele continua tagarelando sobre como ele era ruim no skate no começo e como ele foi melhorando aos poucos, o que faz Tadashi lembrar de sua infância com Adam e de como eles se divertiam muito quando andavam de skate juntos. Tadashi o chama de idiota e depois o deixa. Adam assiste a um vídeo da corrida de Langa com Joe e percebe como as palavras de Rick motivaram Langa a vencer a corrida. Rick chega em casa e sua irmã lhe diz que Langa acabou de sair e que também levou seu skate. Rick corre atrás dele, e finalmente os pombinhos se encontram em um parque de skate. Ambos ficam sem jeito um com o outro, e Rick tem dificuldade em encontrar palavras, apesar de ser um tagarela certificado. Langa então sugere que eles deveriam andar de skate, e ele faz uma demonstração pulando alto no céu. Rick percebe o quão incrível Langa é, e logo eles começam a andar de skate lado a lado. Langa percebe que finalmente se sente extasiado depois de andar de skate com Rick e que parou de se divertir com snowboard depois que seu pai morreu, o que é o mesmo caso com skate, já que ele só pode se divertir com Rick. Eles colidem um com o outro, e Langa diz a Rick que ele é incrível, pois lhe ensinou a andar de skate e a fazer ollie. Ele diz que quer andar de skate com ele para sempre, e Rick diz as mesmas coisas sentimentais de volta para ele. Eles continuam conversando enquanto Adam os observa através de um drone voador. Ele decide que quer que Rick jogue contra ele no lugar de Shadow, porque ele é um obstáculo em seu caminho de amor. No passado, Tadashi e Adam se divertem quando andam de skate juntos, e Adam então agradece a Tadashi por ensiná-lo a andar de skate. Rick alegremente toma café da manhã com sua família, e depois corre para encontrar Langa. Eles então planejam o dia e correm em direção à pista de skate. As tias de Adam aconselham-no a encontrar todos os seus benfeitores para fortalecer suas relações. Elas continuam aconselhando-o sobre sua vida, e depois Adam diz a Tadashi para convidar Rick para correr contra ele. No trabalho de meio período, Rick pede desculpas a Oka por ter tirado um tempo de folga de repente, e explica que, embora seja diferente de sua turma, ele ainda ama patinar. Nesse momento, Tadashi chega à loja e entrega a Rick o convite. Ele diz a Rick para recusar o convite, já que Adam realmente vai dar uma lição nele desta vez, mas Rick não o escuta. Ele tenta convencer Rick de que o skate não lhe trará dinheiro ou fama e que ele acabará seriamente ferido, mas Rick lembra-lhe que o skate é feito apenas para se divertir. Shadow e Cherry discutem que Rick é um idiota por aceitar o convite de Adam e que Adam deve estar tramando algo. Langa mostra a Rick seu skate quebrado e ele começa a falar sobre como só percebe o valor das coisas quando as perde. Rick lembra a eles que pode consertar coisas quebradas, e eles decidem aproveitar a prancha anterior para fazer uma nova. Eles discutem sobre novos pneus e Langa confessa que não precisa mais dos clipes de dedo do pé, já que pode andar de skate sem eles. Os membros do Partido Diet pedem a Adam para liderar o partido, o que faz Tadashi pensar em como todos continuam a depender de Adam. Mas ele ainda quer tirar seu único alívio, que é andar de skate. Ele se convence de que Adam logo sofrerá um acidente se continuar eliminando skatistas. Enquanto isso, Kiriko consegue um mandado de busca para a residência de Adam. Na noite da corrida, a turma aconselha Rick a desistir da corrida, mas ele diz que não vai recuar do desafio. Langa diz a ele para vencer a corrida para que ambos possam competir nas finais. Ambos os competidores chegam à linha de partida e Adam começa a se perguntar em voz alta como Langa se sentirá quando ele esmagar Rick. A corrida começa e ambos os competidores avançam patinando. Como previsto, Adam avança enquanto Rick fica para trás, e apenas alguns momentos após o início da corrida, Adam se vira abruptamente e faz seu movimento de abraço amoroso. Rick lembra a si mesmo para não se assustar, e ele desliza suavemente por ele. Mas no último momento, Adam estende a mão em direção a Rick e o empurra para a grama. Ele diz a Rick para se levantar, já que o jogo está apenas começando e que ele o empurrou deliberadamente apenas para a grama. Rick se levanta e mais uma vez Adam o empurra para o chão rochoso. Rick se levanta novamente, e desta vez Adam gira até ele se tornar um bailarino profissional. Ele então bate o rosto de Rick nas pedras laterais, o que deixa todos assustados por Rick, já que a partida se tornou muito desigual agora.
Langa diz ao grupo que Rick não vai desistir, pois eles fizeram uma promessa. Adam avista uma esquina à distância, então decide resolver as contas com Rick na esquina. Enquanto isso, Rick se pergunta o que deve fazer. Ele pensa nos movimentos suaves de Langa, e uma ideia vem à sua mente. Então ele corre para o canto e salta dele apenas para se divertir. Ele patina sobre a rocha e depois salta alto sobre uma borda, o que lhe dá uma vista espetacular. Ele percebe que o skate está cheio de possibilidades infinitas, e uma vez de volta ao caminho principal, ele corre à frente de Adam. Adam diz a ele que ele não pode vencer por causa de um golpe de sorte, e de repente Rick se vira. Ele diminui a distância com Adam e abraça firmemente sua cintura. Adam começa a tocá-lo repetidamente, mas ele não solta. Adam finalmente decide dar-lhe uma surra, mas justo quando Rick sente uma gota de água em seu corpo, ele se afasta de Adam. Ele diz que vai se manter longe dele e logo começa a chover forte. Channing aponta que Rick vai perder facilmente na chuva, já que os skates não funcionam bem na chuva. Até Adam reclama do tempo chuvoso, mas para surpresa de todos, Rick começa a acelerar. Apesar de tentar, Adam não consegue ultrapassá-lo, e Langa diz aos outros que Rick está usando um tipo especial de pneus que são usados apenas em tempo chuvoso. Adam diz a Rick para ficar nos seus limites, e então ele usa o mesmo movimento que usou para derrotar Cherry. Ele pula nos pés e tenta acertar Rick com seu skate, mas Rick desvia do movimento e Adam acaba escorregando no chão por causa da lama. Cherry e Joe caem na risada ao ver a queda de Adam, e todos torcem por Rick enquanto ele avança à frente de Adam. Adam tenta se levantar, mas escorrega novamente na lama, e isso o irrita. Ele perde a calma e grita alto que não pode perder, pois é imperdoável. Rick entra na fábrica abandonada, que é a rodada final, enquanto Adam corre em sua direção à velocidade da luz. Ele também entra na fábrica e de repente se torna o Homem-Aranha ao balançar de um fio para pousar no chão e encurtar a distância com Rick. Os pneus de Rick começam a ceder, mas ele continua se esforçando, e no final Adam vence a corrida por uma fração. Adam começa a ter um episódio de TPT, enquanto Rick grita em voz alta que andar de skate é muito divertido. Sua atitude despreocupada faz Tadashi lembrar de seu passado com Adam mais uma vez. E ele percebe que, em vez de tirar o skate de Adam, ele deveria fazer Adam amar o skate novamente. Tadashi anuncia que está desistindo de sua partida contra Langa para que ambos possam correr, e Adam diz a Langa que em breve cairão juntos. Adam dança em seu skate enquanto a chuva cai sobre ele e faz uma apresentação de salsa assustadora. Ele então entra em uma loja de roupas e pede ao alfaiate para fazer um vestido para uma ocasião especial. Langa se pergunta o motivo por trás do skate de Adam e Rick diz a ele que deve ser porque ele gosta de andar de skate. Kiriko diz ao superintendente que finalmente conseguiu o mandado de busca para a casa da família de Adam. O grupo discute se Adam tem chance de vencer contra Adam e Cherry diz a eles que Adam nunca jogou seriamente com eles. Rick dá a Langa seu novo skate, e Langa se lembra da primeira vez que andou de skate. Ele então agradece a Rick por convidá-lo para andar de skate. Todos chegam ao local onde o percurso da corrida acaba sendo um caminho perigoso, e Cherry e Joe dizem que esse era o caminho original quando a corrida S começou, mas foi proibido por ser muito perigoso. Langa se aproxima de Adam, que parece estar vestido para uma festa gótica, e ele diz que sua roupa reflete a partida deles. A corrida começa, e ambos os competidores avançam rapidamente. Ambos patinam pelo caminho estreito com Adam na frente, e Langa nota uma inclinação rochosa, então ele a usa para pular no ar. Adam o segue e pula mais alto do que ele, para a surpresa de Rick. Eles pousam no caminho novamente, e Adam de repente se vira para fazer seu movimento de abraço amoroso. Ele então pousa nos pés, e pegando seu skate, tenta acertar Langa, mas Langa desvia do ataque. Ele tenta atacá-lo por trás, e Langa desvia disso também. Adam ultrapassa Langa mais uma vez, e ambos correm à frente em uma velocidade anormal. Adam então patina por um leito de pedras, fazendo com que caiam sobre Langa, mas Langa acelera para evitá-las e não se machucar. A velocidade deles continua aumentando, e finalmente Langa sente que está em algum tipo de mundo de transe. Adam o acolhe em seu mundo especial e diz que ele é livre nesse mundo, já que ninguém tem expectativas e ninguém pode dar ordens nesse estado. Ele diz para esquecer sua vida comum nesse mundo. Enquanto isso, o skate de Cherry informa a todos que os jogadores quebraram o recorde de intervalo. Cherry percebe que Adam e Langa podem estar na zona em que os atletas têm concentração máxima apenas no esporte. Adam diz a Langa para esquecer tudo, e enquanto Langa anda de skate, ele tropeça em uma rachadura e quase cai. Langa percebe que não consegue sentir nada e se lembra de como costumava sentir o mesmo com o snowboard logo após a morte de seu pai. Adam passa por uma crista de madeira e Langa o segue, mas a tábua de madeira quebra, e ele acaba caindo do penhasco. Ele olha para o skate que Rick fez para ele, o que o faz lembrar de todas as suas memórias divertidas com Rick e o grupo. Ele finalmente volta à realidade e, pegando o skate, começa a deslizar pelo penhasco. Adam começa a ter um ataque de pânico quando percebe que Langa não está na zona com ele. E então, Langa o traz de volta à realidade. Ele diz a Langa para não trazê-lo de volta ao mundo insignificante.
e Langa promete ensiná-lo a se divertir com o skate. Adam diz a ele que seus amigos também o trairão em breve, e Langa discute com ele. Adam logo se cansa de sua tagarelice, então ele faz um movimento em que se torna Tarzan, e balançando de um galho de árvore, tenta acertar Langa com algo. Langa gira em seu skate e colide de frente com ele intencionalmente, fazendo com que ambos caiam no chão. Langa se levanta primeiro, mas Adam também começa a se levantar e diz que a derrota não é uma opção para ele. Langa lhe dá seu skate e diz para ele andar com ele, já que andar de skate só é divertido com um amigo. Adam começa a ter alguns pensamentos profundos, então ele pega o skate e os dois andam de skate pelo beco como um par de pessoas normais pela primeira vez. Eles dois andam de skate juntos e Rick percebe que Langa parece estar se divertindo muito. Adam grita pra ele que só vencer importa na vida, mas ao pular sobre um galho de árvore, ele se lembra de suas memórias passadas com Tadashi, nas quais eles costumavam se divertir andando de skate juntos. À medida que o objetivo final se aproxima, ambos os jogadores correm lado a lado, e Rick corre em direção à linha de chegada para cumprimentar Langa. Finalmente, Langa vence a partida por uma fração e colide diretamente com Rick. O grupo se reúne em torno de Langa e celebra sua vitória. Enquanto isso, Adam se afasta como um mau perdedor e diz a Tadashi que achava que tinha desistido de todos os seus desejos, mas Langa lhe ensinou algo. A turma celebra a vitória de Langa com uma festa na qual até Adam participa, saltando de um helicóptero. Mais tarde, Rick ensina suas irmãs a andar de skate, enquanto Shadow é indiretamente rejeitado ao encontrar sua gerente saindo com um namorado. Joe e Cherry trocam provocações em um dos eventos de Cherry, como de costume, e China volta a ser amigo de seu velho amigo. Depois, o superintendente diz a Kiriko que ela foi transferida para Tóquio, e então agradece a Adam por vazar a informação sobre um membro da dieta. Adam diz a Tadashi que teve que vazar a informação para se tornar um figurão político e que não estava planejando torná-lo o bode expiatório. Langa acha que sabe qual é a sua ideia de felicidade e então se junta a Rick enquanto ambos se preparam para competir um contra o outro. É isso por hoje, meus caros homens de cultura. Curtam e inscrevam-se no canal para mais resumos cheios de enredo.